Afastem-se! O que é que houve? Ajuda aqui. Deixa eu ver. Ajuda, corre. Me ajuda corre. aqui. Aqui. Ajuda aqui, Isso. aqui. Cuidado aí, cuidado, Corre. cuidado aí. Corre aqui. Isso. Cuidado Vamos, você aí. afastem-se, afastem-se. Aqui. Vamos. Isso. Vai, pra lá, pra lá, Aqui, pra lá. ajuda aqui. Ali, do outro lado, De novo. por favor. Ei, você. Rápido. Fique Vamos. longe. Vamos, rápido, aqui. Você aqui. me ajuda Aqui, isso. Com licença, com licença. Não se aproximem. Afastem-se, afastem-se. Afastem-se. Vamos. Por favor, afastem-se. Vamos, É isso. vamos. Aqui. Afastem, rápido. Fiquem longe. Abram. Cuidado. Tem espaço. Vai. Tem rápido, espaço. rápido. Não empurrem. Ali. Alguém pode Por ajudar favor, aqui? não empurrem. Cuidado aí. Cuidado. Vai. Devagar. Afasta Devagar. todo mundo daqui, afasta. Aqui. Apenas 5 dias depois do final da Guerra Civil. O presidente Abraham Lincoln é a última das 600 mil mortes no conflito mais sangrento dos Estados Unidos. O país está dividido. E o mundo vê a democracia americana como um experimento fracassado. Mas o que a maioria não percebe é que uma nova era começou. A nação entra numa era de avanços. E do vazio deixado pela morte do talvez maior homem de Estado que já se conheceu, surge uma nova raça de líderes. Os Rockefellers, os Fords, os Carnegies foram as primeiras gerações do que nós hoje conhecemos como as estrelas do empreendedorismo, que hoje são os Buffetts, os Jobs e os Gates. Foram eles que formaram o padrão do sonho americano. Eles abriram uma nova fronteira, literal e figurada, para o que somos hoje como cultura. Homens de visão, inovação e engenhosidade, como o mundo nunca tinha visto. E nas 5 décadas seguintes, esse pequeno grupo vai mudar a história, levando os Estados Unidos da América à grandeza. Foram grandes homens com uma visão que ninguém mais tinha. E por isso, no último século, naquele período de 50 anos, construímos um mundo. Pela primeira vez na curta existência do país, o homem mais capaz de liderar os Estados Unidos não era um político. Ele era um homem que se fez sozinho, que pela força de vontade passou de uma infância pobre nas docas de Nova York para o Império. Vai lá, acaba com ele! Eu quero ver sangue, vai lá! Aos 16 anos, Cornelius Vanderbilt compra um pequeno ferryboat com um empréstimo de $100. Ele rapidamente ganha a reputação de um homem de negócios ousado, pronto a usar qualquer meio para ir em frente. Vai, acerta ele! É isso aí! Naquela época, era pura competição. O meu cérebro contra o seu cérebro, o meu esforço contra o seu. Só se competia. Oh, muito bom! Eu quero ver sangue! Vai, acerta ele, vai! Aê, muito bom! É isso aí! Mais um, vai lá! Vai, com força, vai! Era desse jeito que eles viam os negócios. Era o velho oeste, de um jeito ou de outro. Era ganhar ou perder. E vencia o melhor.
Ele era um valentão. Entrava em brigas com outros homens, batia neles e os deixava inconscientes. Esse traço competitivo e essa dureza definiam seu caráter. Seu único barco logo se tornou uma frota transportando carga e passageiros a cada canto do país em crescimento. Vanderbilt vai virar sinônimo de embarcações e seu apelido passa a ser o Comodoro. Acho que Vanderbilt reconheceu que seria importante transportar carga de um lugar ao outro. E ele tem uma ideia que exige infraestrutura, não uma infraestrutura fornecida pelo governo, mas fornecida por ele. Nos 40 anos seguintes, Vanderbilt constrói o maior império de navegação do mundo. Então, no auge de seu poder, pouco antes da Guerra Civil, ele faz o impensável. Desenvolvem-se os trabalhos na primeira estrada de ferro transcontinental e o Comodoro percebe que sua construção vai transformar o país, reduzindo em meses os tempos de viagens. As estradas de ferro foram absolutamente libertadoras porque elas permitiram um transporte barato e eficiente de um canto ao outro dos Estados Unidos. Vanderbilt vê seu futuro. Ele vende todos os seus barcos e investe tudo que tem em estradas de ferro. Conseguir ver o que virá é parte do sucesso. É isso que diferencia um bom líder. Poucas pessoas têm isso. Poucas pessoas podem prever o que virá. Essa é uma característica dos grandes líderes. Sua decisão de investir pesado nas ferrovias compensa. No final da guerra, Vanderbilt é o homem mais rico dos Estados Unidos, com uma rede que valia mais de 68 milhões de dólares, o equivalente a 75 bilhões de dólares hoje. Mas todo esse dinheiro não podia pagar a fuga da devastação da guerra. No fim da Guerra Civil, o país chora uma perda coletiva, enquanto Vanderbilt chora a pessoal. A primeira carta é o passado, a segunda é o presente e a terceira é o futuro. Houve uma perda muito inesperada na sua vida. Alguém perto de você. Meu filho, George. Ele morreu na guerra. Mas e o futuro? A carruagem vai ter uma guerra. A guerra acabou. Não. A sua guerra está prestes a acontecer. Atenção, rapaz! Não, calma, calma! Pra que isso? Ei, calma! Atormentado pela perda de seu filho preferido, o império de Vanderbilt está mais vulnerável que nunca. Para Vanderbilt, essa foi uma grande tragédia. Ele tinha um filho que tinha o mesmo senso de força física e talento dele. Ele morreu quando ainda era bem jovem. Isso foi muito pesado para o Comodoro. Durante anos, Vanderbilt preparou George para assumir os negócios da família. Agora, o Comodoro é forçado a confiar no seu filho menos preparado, William.
Será diretor de operações da ferrovia Hudson. Vanderbilt coloca William no meio das negociações com os donos de uma ferrovia rival. Então dê o seu preço. Se nos derem todo o ano de carga, damos a vocês o privilégio de permitir o acesso de seus passageiros a Manhattan por 200 mil. Esse privilégio não vale 200 mil. Então podemos fazer por 100 mil? Eu acho que essa é uma oferta justa e generosa. Eu não estou interessado na sua generosidade. Só estou interessado em fazer o melhor negócio para os meus acionistas. E isso não inclui entregar 100 mil dólares, nem mesmo $1. Meu pai quer apenas o que ele acredita ser certo. O problema é que seu pai não sabe o que é certo. O velho devia se aposentar. A mensagem é clara. A competição não vê mais Vanderbilt como um homem a ser temido. As pessoas sempre torcem para que aqueles muito bem-sucedidos falhem. O dia em que as pessoas não quiserem mais atirar em você porque você não está mais no topo. Mas onde elas veem fraqueza, o Comodoro vê uma oportunidade de afirmar seu domínio e ensinar a William o que é ser um Vanderbilt. Se eles querem guerra, eles terão guerra. Vanderbilt é dono da única ponte ferroviária para a cidade de Nova York. Ela é a passagem para o maior porto do país que supre todo o continente. Vanderbilt sabe que esse é o martelo que ele deve bater para vencer seus rivais. Sente-se. Quero que feche a ponte Albany. Sem a ponte, todas as outras ferrovias ficam separadas da cidade de Nova York. Vanderbilt praticamente ergueu sozinho um bloqueio em torno da maior cidade da nação, privando-a do contato com o resto do país. Ele afirmava assim o seu domínio. Senhoras e senhores, esse trem não seguirá a viagem. Vamos vê-los sangrarem. A Guerra Civil deixou os Estados Unidos em ruínas. Pela primeira vez na sua história, a nação deve se reconstruir. Mais de 80 mil quilômetros de ferrovias transformaram o país. O Comodoro Cornelius Vanderbilt cresceu pobre, mas criou um império ferroviário, tornando-o o homem mais rico do país. Aos 72 anos, ele passou da expectativa de vida em 30 anos e seus competidores o veem como um homem fraco. Esse é um erro que eles lamentarão. Envolvido numa batalha pelo controle das linhas férreas a leste do Mississippi, o Comodoro não hesita. Quero que feche a ponte Albany. Vamos vê-los sangrarem. Vanderbilt controla a única ponte para o porto mais movimentado dos Estados Unidos, em Nova York. Aproveitando uma oportunidade, ele faz um bloqueio.
Esse trem não seguirá viagem. Como assim? Eu não. O fechamento da ponte deixa milhões de quilos de carga sem poder chegar ao resto do país. Eu não acredito nisso. Não é possível que isso esteja acontecendo. Ele, aos poucos, seca seus opositores. Antes que seus estoques não valham nada, os diretores da ferrovia rival tentam vender todas as suas ações. A notícia chega logo ao Wall Street, desencadeando uma venda completa. Ah, eu vendo 15. aqui, eu vendo, estou 15 são vendendo. 15 aqui. Isso, 70, 15 por 75 aqui. Aqui eu tô vendendo. Eu aqui. compro. Aqui, Eu olha quero, aqui, 70, aqui. 70. 70 eu Isso quero. aqui, pra mim, aqui. 75 eu aqui. vendo, eu vendo. Aqui, por favor. É a sua vez. Minha. Alguém mais compra? As ações da New York Central caem rápido. A quanto estão? $20 cada. Compre tudo o que pudermos. Eu quero uma. Não, duas. Eu compro. Aqui, eu vou tô querer, comprando. aqui. Pode me Aqui. dar, eu compro aqui, olha aqui. Aqui, por Isso, favor, eu vou quero comprar. Aqui. Quem dá mais? Eu quero uma. Quero mais duas. Aqui, eu estou comprando. Pode ir. Por favor. Aqui, isso mesmo, eu compro. Vanderbilt comprou todo aquele estoque que de repente inundou o mercado com preços baixíssimos. Aqui, eu vou Isso comprar, tá eu tô muito baixo, dizendo. não pode ser. 3 asas. Ah, isso sim, aqui, dá pra mim. Eu vou querer, aqui. Em apenas dias, Vanderbilt assume o controle da ferrovia rival, criando a maior companhia ferroviária dos Estados Unidos. Quem dá mais? É todo seu. Parabéns. A New York Central Railroad se tornou peça-chave de seu império, e ela foi para ele como resultado repentino de uma campanha de vingança inteligentemente executada. As ferrovias logo atravessam o país, ligando estados de maneira inimaginável 15 anos antes. E criando mais de 180 mil empregos. A abertura de linhas se torna o motor americano para o crescimento sem precedentes. As ferrovias permitiam que a economia industrial crescesse de modo que não podia antes. Um avanço após o outro, o que essencialmente foi conseguido com as ferrovias. Muito porque havia uma necessidade de se cobrir a brecha entre o leste do Mississippi e a costa oeste. Vanderbilt se torna o rei único das ferrovias e agora quer que o mundo saiba disso. Ele idealiza um monumento que simbolizará seu imenso poder. Vamos começar os trabalhos de construção de uma nova estação que vai unir as 3 ferrovias, a do Harlem, a de Hudson e a Central. Ela deve ser no coração de Nova York e será chamada de Grand Central Depot. Milhares de operários trabalharam nos 2 anos seguintes no projeto de construção urbana mais ambicioso que os Estados Unidos já viram. Grand Central é o maior prédio em toda a cidade de Nova York. E a maior estação de trem do país, cobrindo quase 9 hectares. Esse enorme prédio era maior que qualquer outro em Nova York na época. E era um símbolo físico
do tamanho e do poder do império ferroviário de Vanderbilt. Sua importância como símbolo físico, como capital físico de seu império, não pode ser subestimado. Ele ainda estampa a geografia de Nova York até hoje. Vanderbilt pode estar no topo do mundo, mas sua ambição cega logo o tornará vulnerável a um desafio vindo da dupla menos imaginável possível. É o dinheiro do Vanderbilt. Ei, cuidado aí! O crescimento das ferrovias impulsiona os Estados Unidos na maior expansão construtora que o país já viu, liderada por uma nova raça de líderes. A história dos Estados Unidos não é só a história dos patriotas que ajudaram a construir a democracia. Os Estados Unidos são a economia líder no mundo por causa do trabalho de empreendedores que criaram indústrias inteiras que levaram o país a se tornar líder do mundo livre. Um homem, Cornelius Vanderbilt, através de força bruta e intimidação, se tornou o rei indiscutível das ferrovias. Ele agora tem 40% das linhas férreas americanas. Mas quer todas elas. Para mim é sempre o que virá depois. Acho que é o que mais move as pessoas de sucesso. Nunca é o dinheiro, é uma maneira de continuar ganhando. É a realização, é vencer o jogo, é aumentar a intensidade do jogo. Chicago é a cidade americana que cresce mais rápido. A linha que a conecta a Nova York é a mais movimentada e valiosa em todo o mundo. E ela não é de Vanderbilt. Para tornar seu império completo, ele deve obter o controle da linha Erie. A Erie era uma das relativamente recentes corporações de capital aberto. Vanderbilt tinha a vantagem de milhões e milhões de dólares. E bolsos cheios são sempre uma vantagem quando você tenta obter o controle de uma corporação. Bolsa de Valores de Nova York, 1867. Eu estou vendendo ações. Quem quer comprar? Olha essa oferta aí, eu estou comprando. Vanderbilt instrui seus agentes a comprar o máximo de ações possível, Comprando a Erie, comprando a Erie. exigindo chegar ao controle da companhia até o fim de semana. Erie por 45. É uma estratégia antiga de Vanderbilt, na qual ele era pioneiro, conhecida hoje como tomada hostil. Erie por 50. Mas sua tentativa será prejudicada por uma ideia ainda mais engenhosa pensada por dois desconhecidos: Jay Gould e Jim Fisk. Bom, o erro que a diretoria da Erie cometeu foi telegrafar onde eles iam expandir antes de comprar as terras primeiro. Gould e Fisk fazem parte do gerenciamento da Erie, mas representam um novo país que Vanderbilt ajudou a criar. Um país de homens feitos por si sós, com ambição sem piedade. Se tiver as terras daqui... E depois de observarem o Comodoro dominar por anos, eles estão ávidos por construir seu próprio império. Eles percebem o plano de Vanderbilt para comprar a linha e veem a oportunidade que esperavam. A competição é boa para o sistema. E eu acho que a maioria dos negócios é baseada em se fazer um trabalho melhor e superar os adversários. Gould e Fisk começam a imprimir novas ações da empresa, usando uma impressora instalada no porão dos escritórios da Erie. Cada ação que imprimiam diluía a parte de Vanderbilt na empresa e eles fizeram mais de 100 mil. Havia um detalhe em uma das cláusulas do contrato da Erie que permitia à comissão diretiva a emissão de novas ações, sem que os acionistas soubessem. Vai. Então, quanto mais ações Vanderbilt comprava, mais ele tinha que comprar para poder se aproximar dessa maioria.
Seu plano é conhecido como diluição de ações, altamente ilegal hoje. Na época, nunca tinha sido imaginado. Sua simplicidade é brilhante. E Wall Street nunca mais será a mesma. A única regra é que não havia regras. Eles faziam o que fosse necessário para tirar os competidores do mercado. E faziam até conseguir. Sem saber, Vanderbilt continua a comprar. Pense só na cara dele. Ah, Deus, eu queria ser uma mosca naquela sala. As ações recém-impressas são entregues a Vanderbilt em mãos. Aqui estão as ações da Erie. Eu acho que agora controlamos a empresa. Um brinde Um brinde! ao dinheiro. Ao dinheiro do Vanderbilt! Vanderbilt comprou 7 milhões de dólares em ações diluídas de Gold e Fisk. Hoje seriam mais de 100 milhões de dólares. Vanderbilt foi subestimado antes. Mas se você enfrenta o rei, não deve esperar vencer. A maior explosão de crescimento na curta vida dos Estados Unidos está em andamento. Linhas férreas agora conectam grandes áreas do país. Controlá-las significa ter um poder que 5 anos antes seria inimaginável. Muitos reivindicam seu direito. Acho que há pessoas em todas as gerações que têm uma visão que transcende seu momento e sua época. O Comodoro Cornelius Vanderbilt tem mais quilômetros de ferrovias que qualquer um no mundo. Mas, como todos os homens de poder, ele enfrenta desafios constantes. A competição fica muito agressiva, as pessoas não têm ideia do quanto é agressivo. E às vezes você nem fica sabendo por que o que acontece nas suas costas não é nada bonito. Do alto de seu poder, Vanderbilt é desafiado por 2 desconhecidos. Ao dinheiro do Vanderbilt! Jay Gould e Jim Fisk tiraram milhões do Comodoro. E querem que o mundo saiba disso. Obrigado, não se importe. Não é segredo o que Vanderbilt tem tentado fazer. Ele tem mais ferrovias que qualquer outro. Mas Gold e eu temos um golpe no homenzinho. Ele pode ser rico e pode ser poderoso. Mas alguém tinha que enfrentar o velho sacana. Foi uma derrota humilhante para o Comodoro. Um homem que era tão ferozmente competitivo que queria ganhar em absolutamente tudo, para quem o dinheiro era tão importante
E lá estava ele, derrotado e insultado publicamente por Gold Fisk. Gold e Fisk podiam estar no topo do mundo, mas eles despertaram um leão adormecido. Vanderbilt jura nunca mais ser derrotado. Eles não pensam em termos de dinheiro. Na verdade, eles pensam em vencer. Naturalmente, se você vence nos negócios, o dinheiro vem. Mas ele não é o objetivo. O objetivo é sempre vencer. Vencer, vencer e vencer, o tempo todo. Não às vezes, todas as vezes. Vanderbilt imediatamente busca uma nova vantagem. Ele percebe que há um exagero de ferrovias. E o futuro da indústria não está na construção de novas linhas, mas no transporte de novas cargas. Inovação não é uma grande invenção o tempo todo. Inovação é uma constante. E se você não tiver uma empresa inovadora, indo trabalhar todo dia para encontrar uma maneira melhor, você não tem uma empresa. Está se preparando para morrer aos poucos. Se Vanderbilt puder monopolizar o mercado com uma nova fonte de cargas que possam manter seus trens constantemente cheios, ele conseguirá controlar a indústria férrea. E o Comodoro sabe onde procurar. O petróleo está revolucionando a vida americana. O óleo cru é refinado para se tornar querosene. Uma fonte de luz segura e barata. E esse acesso à luz muda completamente a maneira de viver dos americanos. Antes do querosene, o americano médio não tinha acesso a uma fonte de luz consistente. Quando o sol se punha, reinava a escuridão. O querosene é um fenômeno que vai mudar para sempre o mundo. E Vanderbilt sabe que é sua próxima oportunidade de ganhar. A ideia é ver o que falta. É isso que faz o empreendedor. Ele dá às pessoas aquilo que elas precisam. Algumas pessoas não encontram nada de novo para fazer. Mas às vezes você vê uma coisa que todo mundo tem que ter. Cara, eu vou dar isso para elas. E vai trabalhar nisso porque elas precisam. Vanderbilt vê a demanda por querosene crescer em todo o país. Ele sabe que para suprir essa demanda, os fabricantes de querosene vão precisar de uma nova maneira de entregar seu petróleo. Se Vanderbilt puder monopolizar o mercado desses carregamentos, ele se catapulta novamente ao topo da indústria das ferrovias. Ele só precisa agora encontrar um fornecedor. Vamos nos estender para a costa sul de Cleveland. Por que Cleveland? Cleveland é uma pequena cidade de menos de 50 mil pessoas, mas está sobre um oceano de petróleo. O leste de Ohio era o Oriente Médio de seu tempo. E numa área próxima a Cleveland está o maior campo de petróleo do mundo. Vanderbilt sabe de uma refinaria construída ao lado de uma de suas linhas férreas em Cleveland. É a situação perfeita para seu grande plano. Ele contacta o dono, um jovem petroleiro em dificuldade que Vanderbilt planeja tirar da obscuridade. Esse petroleiro é John G. Rockefeller. Por que pagamos tanto nas bombas? Temos uma refinaria. Então é melhor fazermos nossas bombas.
Desse jeito, teremos sorte se fecharmos o ano zerados. Se quiser parar, John, é só dizer. Eu tenho que ir. Está tudo bem? Tá, tudo bem. Aos 27 anos, Rockefeller está nos primeiros estágios de construção de sua refinaria, mas a empresa está à beira da falência. Vanderbilt o vê como uma pessoa que pode manipular a seu favor. Um contrato de exclusividade para o transporte do petróleo de Rockefeller vai garantir que os trens do Comodoro continuem cheios de carga. Vanderbilt convida Rockefeller para um encontro em Nova York. Para o jovem petroleiro, a reunião é a oportunidade de sua vida. Uma saída dos problemas e uma maneira de salvar sua empresa do colapso total. Rockefeller respeitava Vanderbilt. Via que ele tinha conquistado. Vanderbilt era o padrão e o arquétipo do que Rockefeller queria ser. Ele queria ser o Vanderbilt do petróleo. Era assim que ele se via. Enquanto Rockefeller se prepara para sua viagem a Nova York, o plano de Vanderbilt é posto em ação. Vai levar quanto tempo? O trem parte de Cleveland às 6h25 da manhã. Os Estados Unidos crescem. O país vive um período de crescimento como nunca visto no mundo. Estradas de ferro unem os estados e o comércio flui com velocidade nunca antes imaginada. O homem à frente dessa mudança explosiva é Cornelius Vanderbilt. Mas aos 76 anos, ele percebe que as estradas de ferro já são muitas. Para continuar à frente da competição, o Comodoro recorre a uma nova indústria crescente e um jovem petroleiro, John D. Rockefeller. Vanderbilt o convida a Nova York para uma reunião. O destino intervém. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos.
e refrigera minha alma. John Rockefeller perdeu o trem por pouco. O trem que poderia levá-lo à morte certa. Essa proximidade com a morte tem impacto profundo no jovem petroleiro. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém. Um homem de profunda fé. Ele se convence de que Deus o poupou por um motivo. Antes de pensar que ele, em particular, foi escolhido por Deus para se tornar esse grande sucesso nos negócios, Rockefeller acreditava que tudo era ordenado pelo divino. Então nada acontecia no mundo sem a vontade de Deus, sem a bênção de Deus. Rockefeller vai depois encontrar Vanderbilt totalmente mudado. Se antes estava intimidado e arriscava a falência, agora era um homem destinado. Cornelius Vanderbilt pode ser o homem mais rico e poderoso do país, acostumado a conseguir o que quer. Mas ele não tem ideia do que está prestes a encontrar.